Oh, maravilha! Que adoráveis criaturas aqui estão! Como é belo o gênero humano! Oh, admirável mundo novo que possui gente assim! Estes versos de William Shakespeare influenciam, de certa maneira, Aldous Huxley a escrever séculos mais tarde Admirável Mundo Novo, um clássico da ficção científica do século XX. Mas o Admirável Mundo Novo, inaugurado no século XX, é, na verdade, um espantoso espetáculo de horrores e encantamentos. Neste século que passou, escrevemos mais um capítulo na história das vastas contradições humanas. Nele, provamos tanto nossa capacidade de criar quanto de destruir. Iniciamos agora um novo século com a esperança de que nesta batalha os criadores de maravilhas sejam os grandes vencedores. Oh, maravilha! Fotólises relâmpagos riscam os céus da ciência moderna. Que adoráveis criaturas aqui estão a pensar em fotocatálise heterogênica como fonte de energia inesgotável e renovável. Como é belo o gênero humano que decompõe a água, separando isoladamente hidrogênio e oxigênio. Oh, admirável mundo novo da fotônica que possui gente assim. Da água viemos e à água ainda retornaremos. Bem-vindos ao tubo de ensaio. Eu, na verdade, queria ser um cientista desde criança. Desde criança eu dizia que ia ser um cientista. Então essa história remonta a tempos muito remotos. E essa escolha, esse interesse se deveu, eu digo assim, em grande parte a uma biblioteca que o meu pai mantinha na nossa casa. Ele mantinha e sempre renovava, então havia muitos livros interessantes, livros científicos, astronomia, física, química, livros na área de geografia, história. Então eu tinha um manancial de informações ali que acabaram, digamos assim, acarretando no que eu sou hoje. Embora existam estereótipos, os livros, geralmente, os bons livros mostram direitinho como é que um cientista é, como é que um cientista se comporta, qual é o objetivo, qual é o perfil do cientista, Então nós tínhamos livros que mostravam esse tipo de coisa e livros que mostravam o resultado do trabalho científico. Então essas coisas realmente, digamos assim, marcaram a minha vida, além disso, eu já tinha irmãos mais velhos, Os meus irmãos mais velhos já estavam no colegial naquela época, então eles tinham livros de química. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a tabela periódica, A tabela periódica dos elementos. E eu ficava assim muito curioso como é que alguém tinha conseguido organizar os elementos de uma maneira, os elementos químicos, de uma maneira tão sistemática como aquilo ali. E essas coisas foram me chamando a atenção. Num outro momento que foi muito importante assim, para a minha decisão, foi uma professora de ciências que eu tive, na época seria o equivalente ao que é
a 7ª série hoje, né? Não sei nem se chamam mais de 7ª série, agora acho que parece que chamam de 7º ano, né? Ano do ensino fundamental. Do ensino fundamental. Ela foi, digamos assim, abordar a questão da estrutura atômica para nós. Acho que hoje em dia as crianças nem veem mais isso. E quando na abordagem da estrutura atômica, ela começou a falar do modelo atômico. Como era o modelo atômico, digamos assim, clássico, né? E os elétrons girando em torno do núcleo, organizados, tudo mais. E aquela professora era uma excelente professora, viu? Sinceramente. Porque aí o químico começou a se formar. Aí eu, digamos assim, o meu interesse, hoje eu tenho, digamos assim, meu trabalho envolve estudos experimentais, mas eu sempre tive um interesse muito grande pela parte teórica da química. Tanto que hoje o meu trabalho ele se divide, né? Tem os aspectos experimentais e tem também os aspectos teóricos, né? Onde eu aplico métodos da teoria quântica para explicar fenômenos químicos, né? E aí, como eu falei, biblioteca em casa, as bibliotecas das escolas também eram muito boas, né? Eu estudei numa escola chamada Escola Getúlio Vargas, em Salvador da Bahia, né? O que seria, digamos assim, até o 5º ano eu estudei lá. E eles tinham lá, a escola tinha uma biblioteca excelente, uma biblioteca completa também. Eu não vou dizer que eu era um rato de biblioteca, mas eu gostava muito de biblioteca, gostava muito de livros, talvez influenciado por meu pai, que também era professor, mas de uma outra área, né, da área de humanas, né, ele era formado em História, né, e era professor de História e Geografia. Eu posso dizer assim que eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Eu acho que isso aí deve ser importante, eu considero isso aí muito importante para a fundamentação de um cientista, né? O cientista que não sonha, o cientista que não abstrai, ele não consegue realmente fazer ciência. E eu tive muita influência na minha infância de histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, alguns seriados de televisão como Jornada nas Estrelas, né? Nas histórias em quadrinhos, o Peter Parker, o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, ele hoje em dia ele seria conhecido como um nerd, né? Um rapaz muito estudioso, coisa e tal, e digamos assim, muito inteligente, e aquelas coisas ali me fascinavam bastante, né? O Homem de Ferro, né? Digamos assim, com a capacidade do cientista lá de construir coisas diferentes, coisas novas, né? Aquelas coisas me fascinavam bastante. E a própria ida do homem à Lua, né? Aí já não é ficção, né? Isso aí também me causou assim, um grande fascínio.